E aí, minha gente? Tá, episódio 5, né? Eu brigo assim, pô, meu, por que que ela não se meteu a se esgueirar pelo bagulho do lixo desde o início, né? Tudo isso que ela ficou correndo feito uma barata tonta e depois se escondeu no apartamento dos caras lá, né? Podia ter pulado isso e ela ido pra cá, né? Desde o início aqui, né? Ela- Daí chega mais. Daí finalmente chega o reforço dela. Chegou de carro, né? Daquelas vans, não vieram de helicóptero. Eles falam com a corrente de alta tensão tá impedindo deles de entrar. E falam, quando abrirem as portas, nós vamos entrar. Chegou aqui, eles não fazem nada para as portas se abrirem. Eles não usam explosivos, eles não usam nenhuma tecnologia, nada para as portas se abrir, né? As portas, acho que nem lembro exatamente como é que ela sabe, porque acho que ela vai abrir as portas, mas daí as portas se abrem por conta. Porque sim, acho que ninguém aciona nada. Eu acho que dá a entender, tipo, alerta de intruso, alerta de intruso. As portas se abrem, os caras entram, mas ela pela câmera vê que tem uma bomba e consegue avisar eles bem em cima da hora, até quase ninguém, só acho que morre dois, se eu não me engano, só, né? Só, então, né? Digo, podia ter morrido todo mundo. Mas veio que os caras não fizeram nenhum esforço pra entrar, sabe? A cena, essa cena aqui foi muito meio que bait, porque deu muito a entender que os demônios iam massacrar os soldados, entendeu? Ficou muito dentro, tipo, os caras, né, vamos pra batalha, sabe? Deu a entender que os soldados iam se ralar na mão desse. Ia dar uma batalha entre esses caras e os soldados lá embaixo. Assim. Algo que não aconteceu, assim. Até que tá, ok, eles vão lutar, sabe? Tipo, mas não contra os. Saiu pro os. Sim, ela sai por coincidência, ela sai no andar, exatamente no andar onde tá acontecendo as experiências, e entra no laboratório onde tá acontecendo as experiências. De estar usando, pegar aquela coisa onde ela deveria de olhar o bagulhinho, onde dizia onde é que tá o amuleto, né? O rastreador, onde é que tá o. E se tá aí ou não, porque se não tá aí, não precisava entrar aí, entendeu? No momento, né? Se não tá aí, vamos pra outro lugar. Tecnicamente foi só pra ela ver assim, coitadinho dos demônios, sabe? Legal que o demônio sabe falar inglês também, né? Todos os demônios sabem falar, como é que ele pega, assim, atira, né? Os demônios sabem falar inglês, né, cara? Melhor que muito humano, né, cara? Que nem todo humano, nem todo habitante do planeta Terra sabe falar inglês, né? Mas os demônios todos sabem, né, cara? Estão ali nos Estados Unidos e já aprenderam a falar inglês, né? É algo que eu quase pode dizer que talvez até deponha contra o imigrante, né, cara? Porque muito imigrante não sabe falar, não aprende a falar inglês direito. E diz que até, como é que é? É racista tu esperar que ele. É sério, sabe? Se tu for, tem muito ativista que diz, não, é racista tu esperar que os caras aprendam inglês, que os caras aprendam a língua do país que eles for, né? No caso, inglês, se eles forem pra lá, como, né? Mas os demônios sabem falar inglês perfeitamente. Sabe? Tipo, é quase como se os caras. Nossa, o cara não faz conta tá depondo contra os imigrantes, porque, pô, meu, olha ali, meu, até os demônios sabem vocês não, sabe? Tipo, que parece, certo modo, sabe? Se tu quiser interpretar, eu sei que o Hobbit não é o cara que quis fazer, mas se tu quiser ser pau no CU, sabe? Tu podia dizer assim, olha aqui, meu, olha como até os demônios sabem falar inglês, os imigrantes não, cara. Óbvio que eles têm que falar inglês sim, sabe? Se o cara quisesse fazer algo, né? Fazer uma releitura pau no sabe, algo. Nem digo pau no porque de fato, né? Tipo, vamos dizer, se eu fosse pra qualquer país, eu ia tentar, né? Eu sei que se eu não aprendesse a língua do país, eu ia ter bem menos oportunidade a, né? Ficar. Não vou dizer que não vou conseguir emprego nenhum ou algo assim, mas vai ser bem menos. Vou estar bem mais limitado do que se eu aprender a falar, sabe? Tipo, vamos dizer que, sei lá, fosse pro Japão só sabendo falar inglês. Posso me virar lá com isso? Poder, posso. Até arrumo um emprego em algum canto. Mas se eu sou aprender a falar japonês e falar bem, a chance de eu conseguir arrumar um emprego e um bom emprego aumenta bem mais, né?
do que só com o inglês, né? Não indo só falando português, bah, daí o cara tá ralado, daí, né? Daí eu, limpar chão, eu acho, e olha lá, né? Ah, uma coisa, provavelmente alguns, se não todo mundo, o Dante talvez até não, porque o Dante até pra turma mais gente ali, as pessoas comuns que estavam ali dentro do avião teriam provavelmente morrido antes de chegar no solo, tá? Porque olha como diz aqui, ó. Pressurização, a pressão, caras aeronave pressurizada, principalmente que tá voando tão alto, a altura, a concentração de oxigênio é atmosférica suficiente para o homem, né? Caso o homem seja o ser humano respirasse, a pressão de fora é muito menor de dentro. Quando o acidente, o aparelho do avião se rompe, o passageiro é projetado para fora do exterior com extrema violência, que nem aconteceu aí na NEM, os caras foram tudo para fora, foram sugados para fora. Só esse movimento brusco já pode quebrar ossos, lesar órgão interno e matar, explicam medicina, no Instituto de Fisiologia. Se estiver fora do aparelho, qual é o risco de morte por parada cardíaca? O cérebro pode perder com o corpo está cada livre, o SUS faz o coração sofrer um curto-circuito. Uma montanha, um prédio alto, como o Empire State, Nova York, ou seja, tem chance de morrer antes de chegar no chão, né? E dá pra ver que eles estavam bem, com aquele, podia ser que tá naquele avião, mas eles estavam voando baixo, mas não, eles estavam voando bem alto, né? Tipo, sabe? A perda de consciência para evitar o trauma, impacto, coisa assim, pá, né? Sim, além de, até depois morreu, perda de qualidade, ninguém morreu ou teve perda de consciência, né? Choque no coração, pá, avisado, sistema. Então, além de tudo, tem isso ainda, sabe? Tipo, cara, isso é uma coisa que ele podia. Tipo, dizer assim, no tempo que não tinha internet e tal informação era pouco divulgada. Mas hoje em dia tem internet, hoje em dia, sabe? Eu não seria tão recomendado fazer uma coisa assim, porque as pessoas já ficam mais, tipo, sabe? Hoje em dia já se. Tipo, se fosse há anos atrás, e eu, mesmo que eu podia não ter, nunca não saber a respeito, que se. Tipo, tem uma dúvida de se as pessoas aí sobreviveriam ou não. Mas como eu não tenho internet, eu teria que ir atrás de livro, ir atrás de. Eu ia ter que, sabe, ligar pra algum profissional de alguma. Sabe? E se eu não conhecer, eu ia atrás. Ia ser um saco, entendeu? Hoje não, é só. De fato. Sabe? Então, hoje em dia, pra tu achar esses erros aí, tá muito mais fácil, entendeu? Principalmente se o cara tá fazendo uma análise que nem eu tô fazendo. E até pro público comum. Né? Se o público comum olhar e ficar na dúvida, mas será que o público comum pode fazer a mesma coisa? Porque uma coisa também se a internet fosse uma coisa, um recurso para meia dúzia, né? Do tempo que assim, tu tinha um vizinho na rua que tinha internet, tu já podia dizer, né? Tinha computador, que tinha internet, moro num bairro de rico porque tem um cara que tem internet na minha, né? Tempo que aquela internet era aquela coisa, né? Gastava do telefone, era o ping, aí às vezes tu tinha que esperar no fim de semana, que na fim de semana daí tu podia, daí era um coisinha só, sabe? E daí, porque senão era por minuto, né? Se tu usasse durante a semana, sabe? E era aquela coisa, fazer aquele barulhão, assim, fazer aquele barulho, né? Quando tu conectava, aquela coisa, né? Era discada, né? Tempo da discada. Ok, tá, e não tinha Google, sabe? O Google, não tinha as coisas, sabe? Do jeito que tem hoje. Então tá, ok, naquela época tu vai fazer uma coisa assim, tipo, sim, né? Mas hoje, mesmo no Brasil, 87% da população tem acesso à internet. Isso é muito mais da metade. Isso é quase a totalidade, bem dizer. Entendeu? E tô dizendo, não é. O cara nem fez. Não é pro Brasil, dos Estados Unidos deve ter mais, né? Se não é 100%, deve ser. Só falta lá nos Estados Unidos ser uns 60%. Não, tem menos gente com internet que no Brasil, né? Daí eu vou me abrir de rir, né? Bom. E o legal é que o cara chega. Por coincidência, o cara, né? O metamorfo ali acha a tenente ali, porque sim.
Bom, não digo por coincidência, porque ela deu um tiro, né? Mas ele tava por perto, né? Não deu a entender que foi o barulho de tiro que atraiu ele ali. Mas pode ter sido. E ele continuou fingindo. Ele já podia ter matado ela ali, sabe? Ou ao menos que ele quisesse de fato nocautear ela para assumir a identidade dela. Mas ele nunca deu a entender que ele queria fazer. Ela que faz a proposta disso aí, né? Ele não pensa em fazer isso. Então, assim, por que ele continuou fingindo? Por que ele não atacou ela na hora? Ou esperou ela ficar de costas, assim. Sim, e legal que ela pega a arma do cara, ele cede a arma, né? Ele não se basta que ela não me pediu a arma porque ela já sabe que. Sabe? Mas não, ele pega e entrega a arma. Ela dá em vez de. Que ela podia só desligar os aparelhos ou matar os caras discretamente, fazer alguma coisa. Mas não, ela pega e dá uma rajada de tiro. Imagina aquele barulhão, que não pode ter atraído, né? Porque ela tá fugindo daqueles outros dois demônios, né? Mas ela pega e dá tiro por tudo, fazendo um baita de um barulhão. E o cara deixa destruir os experimentos, né? Do coelho. Ele não faz nada pra impedir. Que é idiota. E no caso, aquela rajada que ela deu ali em tudo não fez eles ficarem em 100 pedaços a ponto de ficar difícil pro coelho estudar, né? Ah, e não estavam todos mortos, eu acho, né? Um tava morto, que a cabeça caiu rolando. Um ela matou que pediu a tira, né? Mas os outros ela não verificou, pelo que eu vi, né? Ah, e daí ela pegou o aparelhinho e daí ela olhou, falta um andar pra cobertura, o amuleto continua lá. Por, por que ela perdeu o tempo entrando nessa sala, cara? Se ela sabia que o amuleto não tava ali. Hã? Porque ficou besta, né? Ó, que foi uma coisa até. Cadê o. Cadê? Opa. Ok. Tá. Como. Como que o. Se ela já tinha. Se ela tava. Que uma coisa talvez se o aparelho tivesse quebrado, entendeu? Ou ela tivesse perdido o aparelho no meio da luta. E daí ela só visse ali a sala com uma fechadura eletrônica. E pensar, né, tipo. Mas por que ela não foi perder tempo aí? Entendeu? Se ela sabia que o amuleto não tava aí. Ficou idiota. O que ficou estranho é ela dizendo, ó, esses demônios são diferentes, eles são bonzinhos, não sei o quê. E o cara, o metamorfo ali, né, o plasma, dizendo, mas ainda assim são demônios, tentando convencer ela que aqueles demônios não eram bonzinhos, né? Por que será, né? É só pra. Será que ele de fato queria testar se ela mudou mesmo, se ela ficou com simpatia barra empatia para esses demônios bonzinhos? Ou foi que só. Ah, não, o Pote precisa que ele dê com a língua nos dentes, que ele fale a mais, né? Que daí ele falou Macai, né? Daí ela percebeu que, opa, usou uma língua. Como assim? Nós teríamos usado o inferno em vez de Macai, né? Que por sinal, na verdade, Macai é um termo que se usa. Os japoneses usam, né? Os japoneses falam. Tiver o Hakusho, eles usam Macai, né? Eles usam a versão oriental, sabe? Do cara nem foi tão original, vamos usar o mundo. Eles só usam o termo oriental, sabe? Por sinal, sabe? Tipo, nada. Não é uma palavra única do mundo dos demônios em si, né? Aqui dá pra ver que ela tem um plot armor dos infernos também, né? Tá, ok, esse cara não tá acostumado, acho que a usar arma de fogo, mas igual, né? O cara pega, erra todos os tiros, né? Erra todos os tiros. E ela nem usa o propulsor dela. Que por sinal, se eu não me engano, acho que ela não usa, né? Em todo esse episódio, quando ela tá fugindo dos demônios, coisa assim, ela não usa. Se eu não tô enganado. O cara erra todos os tiros. Daí ela pula. Ela atira.
umas 3, 4 vezes. Ela também. Legal que também. Ela erra também uns 3, 4. Dos 3, 4 tiros que ela dá, que ela dispara, ela só acerta um, né? E o legal é que você me fez um favor, agora não precisa ser uma luta justa. Mas antes precisava. Qual era a regra? Quem é que fez a regra que precisava ser uma luta justa antes, né? Ele já, por que ele não atacou ela antes, né? Por que ele só atacou ela quando percebeu, quando ele deu com a língua nos dentes? Ele já podia ter atacado ela antes, né? Isso não fez sentido, não teve lógica isso aí, entendeu? Depois ela disse, o motivo pra você não me matar é porque você ainda precisa se infiltrar lá. Tá, mas ele podia se infiltrar lá mesmo ela estando morta, entendeu? Ele não precisava dela viva, a menos que ele estivesse se infiltrando usando o corpo dela. Fora isso, não, entendeu? E uma coisa, né? Ele, tecnicamente, pelo jeito que ele explicou os poderes, ele precisaria que o tecido tivesse vivo quando ele copia. Mas não necessariamente quer dizer que ele precisa. Ele fala que é um espelho quântico. Porque então precisa. Porque senão ele podia copiar, mas depois o tecido, vamos dizer assim, vamos dizer que ele quisesse me copiar. Ele precisa que eu tivesse vivo pra me copiar, mas depois que ele me copiou, ele poderia me matar porque ele já me copiou quando eu tava vivo. Agora ele não precisa que eu continue vivo. Não. Ele não poderia me copiar eu estando morto. Pelo menos, sabe? Talvez ele fala um espelho quântico. Talvez espelho quântico signifique que ele de fato precisa manter a pessoa viva o tempo todo. Mas daí só pra quem sabe o que isso significa. Assim, ele não explicou exatamente nesse sentido, né? Que no caso, vamos dizer que aquele metamorfo. No The Boys lá, aquele metamorfo. Tinha um metamorfo que, né, o cara que copiava e só se transformava à vontade, tinha aquele que ela precisava tocar, né? E depois ainda fazia umas recargas, né? Por isso que eles chegava lá na N lá e precisava tocar nela pra recarregar. E finalmente, depois de não ser, ela foi ferida, né? Mas por milagre foi ferida num ponto que não é vital e esse ferimento não vai incomodar ela durante todo o resto do episódio e das outras lutas posteriores, né? Depois, né? Ela é ferida aqui no cantinho aqui, né? Num ponto que não foi vital. E acho que ela nem vai tratar muito desse ferimento. E ela vai lutar como se esse ferimento não tivesse acontecido, sabe? Ela nunca vai sentir esse ferimento ou algo assim, sabe? Por exemplo, por que ele só deu um soco nela? Por que ele não aproveitou e não finalizou? Olha o Pot Armor, cara. Porque ela aqui, o cara, feriu. Ela tá aqui, o cara podia ter. Por que ele não pegou e não fez outra faca aqui e matou ela? E cortou-lhe a cabeça? Por que ele só tá com um soco? Por quê? Pot Armor, né? Tem que ter o Pot Armor. Vamos combinar, né? Puro Pot Armor, né? E lembrando, ela tomou um soco num demônio que a princípio tem a super força, fez ela sair voando. Ela não foi a nocaute. No caso, ela não tá, né? Ela tá ainda consciente, ela não foi inconsciente. E por coincidência, ela cai ali, no vãozinho ali, cai as pedrinhas. Passa o bicho lá, daí o bicho olha pra cima, porque vê as pedrinhas caindo e, tipo, que coincidência, né? Aí você tá você, né? Olha a coincidência, né? Justo quando o bicho tá pertinho ali, que ela cai ali, cai as pedrinhas. Ele só puxa ela de volta. Ele podia, porque isso aí que ele puxou podia ter vindo e perfurado o coração, né? Podia ter finalizado ela ali. Sabe? Arremessou ela contra a parede. Com força pra quebrar a parede. Ela não se machucou mais ou não morreu, por assim dizer. Sabe? Não quebrou nada, não se deslocou nada.
Uhum. Tá inteirinha, por assim dizer. E quebrou a parede e ainda voou até o final da outra sala, né? Então olha o plot armor, cara. Olha o plot armor. Lembrando, ela é uma humana comum. Não, ela não é o Dante, né? O Dante tudo bem, o Dante tem um fator de cura e etc. Ela não. E só agora ela diz espere, que ela podia ter dito espere antes, entendeu? Porque se ela, talvez eu tivesse dito espere quando o cara ia dar o soco nela, já poderia ter arrumado um pouquinho melhor, sabe? Ter feito as coisas um pouquinho, sabe, diminuir. Igual já seria um plot armor, por assim dizer, que o primeiro ferimento que ele fez já não foi num ponto vital, né? Mas, né? Aí uma coisa, né? Se a missão. Não, uma coisa, vamos combinar. Se o cara tem a missão de se infiltrar no Darkon, por que em vez de. Porque uma coisa, o Coelho, na verdade, já tem um infiltrado no Darkon, que é aquele traidor lá, né? Por que diabo ele não mandou o Plasma se passando por aquele cara lá? Em vez de só usar o cara como traidor, né? Ele podia ter botado aquele. Esse cara podia ter se passado por aquele cara, né? O nego loiro aí que tem as filhas desde o início. É Anders, né? O Anders. Porque a missão de se infiltrar no Darkon desse cara já podia estar sendo cumprida há muito tempo, né? Então ficou muito idiota isso aí, né? Ele já podia ter se infiltrado há muito tempo. E uma coisa. Ah, e uma coisa, né? Ele só se passa por ela, mas deixa ela completamente solta. Ele não amarra ela e não deixa. Porque que adianta se, tipo, vou me passar por ela, mas deixar ela solta pra avisar que eu me passei por ela, sabe? Vamos combinar, né? Aí, legal, coincidência, né? O demônio planta chega no exato momento que ele se passou por ela, sabe? Legal. Ele só desespere na forma dela, em vez de pegar e mostrar a forma verdadeira dele, né? Que ele podia fazer. Ah, bom, ela já tinha lançado os bagulhinhos, né? Os ataques, né? Mas algo que eu digo, ficou de por que ela. O cara assumiu a forma dela e deixou ela completamente solta, né? Ela ficou ali de boa, escondida nas sombras ali, sabe? Tipo, ela tá completamente. Que o cara. Ok, tá, não vou aceitar a oferta, mas eu, no mínimo eu vou amarrar ela, deixar ela, né, acorrentada em algum canto aqui, justamente pra ela não ter como. Sabe, não vou deixar ela solta no prédio, né? Mas não, o cara aceitou a oferta, mas ela ficou solta no prédio. Ai, que droga, né, cara? Ah, e por que ele assumiu a forma dela ali, né? Ele não precisava assumir a forma dela ali, né? Nesse momento, assim, sabe? Tipo, naquele momento exato, né? Então ficou what the fuck, né? Mas o mais. Tá, mas até vou dizer mais. Só pra ver se funcionou, por assim dizer, né? Mas igual deixar ela totalmente solta ficou brabo, né? O que poderia fazer, tipo, ela puxar usar aquilo ali, dar um tiro sabe, numa corrente ou algo assim que o cara usou pra. A algema que o cara usou pra botar ela ali, sabe? Porque o cara poderia, tipo, tacar uma algema aqui, botar ela algemada em algum outro canto, sabe? E daí ela ficou uma mão, sabe? Ela até poderia usar e atirar na demônio planta ainda, sabe? E depois, tipo, atirar no coisinha pra se soltar, sabe? Seria mais do que simplesmente o que, ó, o cara nem deixou totalmente solta, sabe? Tipo, isso é uma coisa que poderia ser arrumada pra ficar mais decente, sabe? Mais coerente. Ah, e uma coisa também, né? Aqui, como ela mata o bicho com facilidade, né? Daí aqui ela acerta. Porque antes ela sempre errava os tiros ou
a outra conseguia se defender, erguer uma membrana para se defender dos tiros. Aqui ela acerta todos os tiros e o bicho esquece de. Minto, né? Ela não. Pois é, antes seria mais talvez quando ela conseguir vencer se ela já tivesse aproveitado esse elemento, entre aspas, surpresa e já tivesse acertando os tiros. Mas ela já vimos que ela errou uns 2 tiros pelo menos, e lembra, num alvo bem grande. Ó, já errou aqui uns 3, 4 tiros. Errou errou 2, né? Daquele primeiro ali, errou o terceiro. Ela não usou aquela membrana pra se. Ela foi atacar aqui, ela conseguiu se desviar. Errou mais um tiro. Errou. Se desviou dos ataques de novo. E lembrando, ela tá ferida, ela tá machucada, né? Mas ela se movimenta como se tivesse uma saúde totalmente bem, né? Os ferimentos não estão. Ela foi ferida aqui, cara, não foi nas pernas, assim, né? Mas também foi jogada, né? Arremessada contra a parede e tudo mais. Sim, fora o fator cansaço, né? Porque ela tá, né? Pô, tive que escalar a parede, toda a fuga, a luta contra esse cara. Nada disso deixou ela num cansaço que diminuiu os reflexos, os movimentos dela, entendeu? A estamina dela, a estamina não diminuiu nem um pouquinho. E vamos. E tecnicamente os recursos que esse demônio planta tem, sabe? Quando matou a equipe dela, se fosse tão fácil de. Aqueles espinhos. Por que ele não lança os espinhos de veneno contra ela? Que seria muito mais difícil ela desviar de um monte de veneno, de coisinha vindo. Ela não usou contra ela. Vocês notaram isso? Ela só atacou com essas coisinhas de. Daí agora ela vai. Ela ainda errou de novo. Mais um que ela errou, daí quando ela atirou, ela. E daí agora esses aí ela acertou, porque sim, a outra. Daí ela não desviou ou não fez aquela. Porque antes ela pegava e ela erguia essas coisinhas aqui. E essas coisinhas aqui era a prova de bala. Essas coisinhas aqui não reagia, né? Não dava uma explosão. Por sinal, talvez até devesse, né? Porque o DNA de demônio daquilo ali. Que o ali também é sangue de DNA de demônio. Talvez devesse explodir também aquelas membranas. Mas não, aquilo ali antes ela botava pra cima e usava como escudo. Agora nada, ela não usou todas as armas, todos os recursos que ela tinha pra usar, né? Esse demônio aí, né? Ela nem se transformou. Porque tem uma hora que ela não se. É uma cobra gigante de planta, né? Ela nunca se transformou. Até pra subir os andares, ela não subiria mais rápido na forma de cobra, por assim dizer, né? Que a gente viu naquele episódio lá do comboio, quando ela vem assim, tipo, um comboio de planta, né? Ela tá uma cobra gigante, tipo, ela não usou mais aquela forma. Né? Então, ela podia. Sim, em vez de fazer. Porque cada uma dessas coisas que eu saiba também estica individualmente, né? Ela fez só um geral no braço, né? Fica mais. Porque daí esse tipo de ataque ficou. Que em vez de fazer tipo os 5 dedos, né? Cada esticar aí na direção dela. Não, ela fez só o braço todo indo, assim, porque daí fica mais fácil dela se desviar, sabe? Tipo. Eles tiveram que nerfar o bicho e deixar o bicho mais burro só pra ela ganhar, entendeu? Bom, eles já tecnicamente fizeram isso quando ela enfrentou os 5 sozinha, né? Já paciência. Legal que tem aquela cena que o vice-presidente fala, viu, soldado, o diabo pode fazer o trabalho de Deus. Só que aquele cara não parecia ser um soldado, né? Não parecia nem ser um guarda-costas do vice-presidente, né? Parecia ser alguém da assessoria, sabe? Algo assim, do staff, assim.
Não parecia ser um soldado, né? Era um gravatadinho ali, sabe? Não que um guarda-costas bem treinado não use um terno com gravata, mas aquele cara não tinha o porte de ser um guarda-costas, né? O cara é todo cagão, assim, então. Vamos combinar, eu acho que teve outros momentos melhores, assim, pro Dante ativar, sabe? Aí quando o cara tava dando trauma, ele tava falando, tava provocando ele e nocauteou, ele tava falando, você deixou eles morrer, não sei o que, sabe? Quando ele tava lá em cima, dele virar todo o demônio, em vez de só do braço, ou quando ele tava tomando literalmente choque elétrico, assim, vindo de dentro no pescoço, sabe? Ou quando explodiu a bomba, assim, ele podia ter, tipo, como uma reação. Sim, literalmente uma reação, né? O bagulho explodiu e daí dado uma reação e o cara virado, assim. E daí, até dizer, não morreu porque, né, explodiu a bomba, sabe? Do que só ele tá caindo, assim, sabe? Tipo, o que deu? Mostrou ele tendo uns flashbacks também, sabe? Tipo. Mas. Daí ele virou tudo, enquanto lá ele tava tendo também os lembranças, flashback, etc. Ele só virou metade, sabe? Então, sei lá, acho que desperdiçaram um pouquinho, sabe? De fazer de um jeito mais coerente. Mas a gente já viu que preocupação com coerência aqui é zero, né? Uma correção, que eu vejo do ferimento dela, né? Mas legal que ela bota isso depois da luta contra o demônio planta, que ela usa uma coisinha ali que, né? Que ela... Por que ela não usou isso antes, né? Se ela tivesse usado isso antes, até dizer que ela se movimentou tão bem, lutou tão bem com os reflexos contra o demônio planta, né? Que ela tá usando alguma coisinha aqui que dá a entender que vai usar E ainda assim, né? Porque o que exatamente essa coisa fez ali, a gente não sabe, né? Mas dá uma explicada por que, né? Porque isso aí ela tomou contra o cara do plasma. Depois, quando o demônio planta, ela se moveu como eu digo, né? Como se nada tivesse acontecido. Toda aquela luta, todos os golpes que ela tomou, etc. Nada tivesse afetado, sabe? Lembrando, ela tinha que. Essa é a parte boa. Ela tinha que ir pra cobertura, que era onde dizia que tava o amuleto, né? Daí ela vê as escadas. Né? Ela cara umas bombas. Nada, né? Tentaram hackear o sistema de segurança pelo lado de fora. Se as portas não abrissem, eles iam ficar aqui, sentado o dia todo, assim, sabe? Podia até pegar umas cadeiras de praia, pegar uns grill ali, assar umas costeletas, sabe? Botar aquelas TVzinhas ali, sabe? Botar uma mesinha de sinuca portátil, porque os caras não estavam fazendo esforço nenhum pra entrar. E sim, e os caras nem desconfiam, assim, as portas estão abrindo do nada e eles não desconfiam que possa ser uma armadilha também, sabe? Que por sinal é. Quando ela viu aqui, tinha uma bomba, né? Puf, né? Por sinal, essa bomba. Por que essa isso não tava aí quando ela entrou, né? A equipe dela entrou, né? Daí ela. Eu acho que as comunicações estavam sendo, né? Jammer, né? Bloqueadas, mas daí quando ele entrou aqui, daí o efeito do jammer, né? Do coisa acabou, parou e daí ela conseguiu ouvir, né? Então, tecnicamente, até foi um plot armor desses caras, né? Porque se não por um milagre ela entra. Se bem que ela não entrar. Se ela não entrasse, os caras não iam entrar no prédio e não ia dar explosão, né? Simplesmente coisa, do jeito que a explosão foi feita e pelo que eles estavam, assim, ele disse que só morreram dois, né? Olha aqui, ó, todo mundo, repetir, todo mundo pra trás, né? Olha aqui, já tem. Até eles se bobearam pra ter morrido, olha aqui, né? Dá a explosão bem na cara deles aqui, né? Ali, os caras chegou a explosão que, puf, olha aqui, pega tudo a área em volta aqui, assim, né? Como é que só matou dois, cara? Vai dizer que não era pra ter matado todo mundo, cara. Ou pelo menos deixado muitos deles bem feridos, assim, sabe? Quem não tivesse morrido era pra ficar bem ferido, assim, talvez assim, sabe?
Mas não, sabe? Quem não morreu ficou de boa, sabe? Tipo, ficou meio estranho, pra não dizer o mínimo, né? Algo muito besta é o Dante deixar o demônio vivo, né? Tipo, o cara não. O cara é caçador de demônio, daí ele pega, deixa o demônio vivo. Ah, você acabou de contar, daí o Dante voando, aí o demônio vem atrás. Assim, meu, por que tu deixou o cara vivo, cara? E deixou vivo e deixou. Uma coisa que, deixou vivo, mas deixou totalmente inconsciente. Ou deixou amarrado, sabe? Tipo, o bicho, o demônio não vai poder ir atrás de ti como foi. Parece que foi só pra daí poder vir a Atene aí, puf, daí conseguiu vencer. Pensei, legal que agora ela. Porque quando ela enfrentou os 5 juntos, ela não. A bala no peito não deu problema, né? Não estourou, né? Já. O cara. Até acho que foi o de fogo aí que bateu no. Ou foi. Bateu no. Com a bala ficou no do peito de um deles e o cara. Ah, meu próprio irmão, né? Não tem culpa se você fica aí parado. Assim, tipo, não deu a reação em cadeia de boom, né? De explodir. Agora nesse. A bala na cabeça do de gelo. De gelo não, do de ar, né? Daí explodiu, né? Porque sim, né? E, assim, e coincidência, ela tá indo, subindo as escadas pra cobertura, eles vão parar bem no andar que ela para, sabe? Tipo, que coincidência, né? Que coincidência. Ah, legal que o plasma se recuperou do veneno da demônio planta justo no momento, sabe? Tipo, os caras vão entrar na sala, ele consegue se recuperar e se transformar naquele outro cara que ele tava. Justo no momento, sabe? Por sinal, ele se recupera no outro cara, ele não se transforma na tenente, né? Que ele também podia se transformar na tenente e. Né? Pra chegar dentro e ir pro Darkon, sabe? Tipo, a tenente verdadeira ir lá enquanto a verdadeira estivesse lá no cara, enfrentando, né? O cara usa. Mas tá, não tô dizendo que é errado ele virar aquele ali, sabe? Ele podia virar tenente depois também, sabe? Que igual ele tava com a tenente na memória dele, por assim dizer, né? Mas vamos dizer que coincidência dos infernos, ele se recuperou do veneno da demônio planta, acho que ele é Kid, né, que eles falam, justo, tipo, naquele momento exato, sabe? Se ele tivesse demorado um pouquinho mais, né, já não dava, né? Porque ele ainda tava no chão todo, né, cheio dos espetos, né? Os caras vão, pá, né? E daí ele deu uma tremidinha pra o cara tá recuperando, tá vivo ainda. E daí ele já. Calma, estão todos mortos, não sei o que, essa pá, né? Por algum motivo, o cara, daí o plasma vai pra aquela sala onde tem os monitores, só pra olhar ali. Mas tá, acho que até faz sentido, né? Pra acessar a situação. Né? Só que o Léo que daí tá, claro, justo na hora, bem dizer, na mesma hora, o vice-presidente, né, manda, mata tudo e Deus. Sem nem conversar com a tenente, né? Tem nada. O demônio igual podia servir pra algum interrogatório ou algo assim, né? Mas não, ele já manda matar tudo. Lembrando, o religioso tem que ser o filho da pi, né? E o que eu comentei, né? Porque o Dante, que é. Ele viu que tinha algum valor, né? O Dante é bonzinho, coisa assim. Por que ele nem sequer cogitou a possibilidade de que esses caras pudessem ter algum valor, ou ser bonzinhos? Não faz sentido, né? Porque lembra que no início até a própria Mary também, se o cara tem nem que seja meio sangue de demônio, já tem que matar, sabe? E o próprio cara, não, calma, Mary, sua devoção é louvável, mas devemos ver que, né, talvez ele tenha alguma serventia, ele possa ser usado para o plano de Deus, alguma coisa assim, sabe? Então é curioso que o cara, né, tipo, ela que era até a fanática, não, temos que matar mesmo, esse cara, se tem sangue de demônio, tem que matar, porque ele é do mal, do capeta. E daí o cara, não, calma, agora eles inverteram, né?
ela falando, calma, vamos ver, o cara são bons, esses aí são bonzinhos, vamos levar. E o cara não, ele nem quis saber, sabe? Não, a ideia de refugiados do inferno não te passou contraditória na hora, mas mata de uma vez, nem sabe, nem. Isso que no problema anterior, como é que o cara falou, mesmo o diabo pode fazer o trabalho de Deus, né, cara? Tipo, totalmente contraditório, cara, totalmente assim, porra, meu, porra, meu, sabe? Eu mesmo tenho que dar o barulho da censura, né? Né? Haja paciência, meu. Haja paciência. Só pra fazer o tipo religioso tem que ser o filho da pi, né? Porque óbvio que sim. Que não. Que eu acho que eles fizeram pra ser o religioso pra ser o G de Vance, né? Porque não seria pra ser o Trump, porque o Trump é o. É o presidente, não o vice-presidente, né? O besta, acho que o Plasma pegar e acionar o bagulho de explodir o prédio, mas que sendo que a missão dele é o quê? Se infiltrar do Darkon, né? E devia de pegar, concluir a missão dele e fazer explodir o Darkon. Eu não sei que provavelmente deveria ser isso o desejo um dos maiores desejos do Coelho, né? Que o Coelho odiava o Darkon, né? Explodir o prédio e matar meia dúzia de agente que tá ali não é nada perto do que o Coelho deveria de querer fazer, né? Então, sei lá, o que o cara viu os caras do Darkcon, os soldados matar os demônios ali, mas não digo que o sangue não possa ferver e o cara ignorar a lógica, assim, mas porque o cara podia fazer um estrago muito maior no Darkcon indo pra lá e, sabe, ralando com os caras, entendeu? Então, do que só apertar o botão ali, sabe? Cara, e apertando o botão se sacrificando, né? Porque uma coisa, tipo, nada contra ele explodir o prédio se ele não tivesse ali dentro, né? Pra morrer. Eu até sei será que ele morreu? Porque já que ele é um demônio, talvez ele sobrevivesse à explosão, né? Mas não, ele morreu, tá? Vai dar um spoiler, ele não aparece depois. Pois é, e o vice-presidente nem altera a expressão dele quando ele vê o prédio todo explodindo, né? Porque ele não sabe se o amuleto não foi junto pelos ares ali, junto com o prédio, né? Nós sabemos, nós vemos o Dante pulando ali com a tenente e salvando. O cara não viu, né? Ele não viu. Então ele devia de ficar tipo, what the fuck, sabe? Ele nem altera de surpresa o que aconteceu, sabe? Tipo, ele fica assim, olhando, assim. A expressão do cara nem altera, sabe? Nada. Ficou meio estranho isso, sabe? Pô, só pra dizer, o cara tem que ser filho da pi ao extremo, sabe? Ele vê o prédio explodindo com o soldado, com todo, e possivelmente com o amuleto ali, nada assim, mas nem se altera, assim, tipo, Pois é, o Plasma nem tem. Porque o Plasma, talvez com alguns poderes aí de demônio, ele pudesse ativar e sair do prédio antes da explosão, mas nem tentou sair do prédio, né? Mas se bem que foi. Não, porque por sinal, né? Já que. Porque se aqueles soldados iriam pro Darkcon, se ele se infiltrasse o Darkcon e tacasse mais explosivo, aí matava não só os soldados que ainda estavam no Darkcon, mas aqueles ali também, né? Porque provavelmente a missão não era só se infiltrar no Darkcon, era se infiltrar e destruir o Darkcon, né? Que tecnicamente infiltrar ele já tinha infiltrado, que era o cara lá, né? O Anders, né? Pelo menos pelo que eu entendi, né? Porque provavelmente. Sim, porque só se infiltrar por se infiltrar, né? Senão ele não precisava dar aquela missão pro cara né, pro Plasma se infiltrar, né? Ele já tinha um infiltro. Bom, então eu daria então esse episódio talvez uma nota. Sei lá, talvez com 5, sabe? A parte numérica é mais difícil. Mais de. Então é isso aí, deem like, compartilhem, se inscrevam se não gostaram, pode dar o dislike, tá no seu jeito, mas diga por quê. Daí ajudar o canal com a coisa tem que dar do Streamlabs e da vaquinha na descrição. É isso aí.